Professor Vladimir Feijó, doutor em Direito Internacional pela PUC de Minas, professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen de Belo Horizonte. Professor Vladimir, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É sempre uma satisfação. Obrigado por me receber. Professor, como é que fica essa situação agora? Até então o Hamas não aceitava a paz. Ele aceitou, mas o governo israelense não aceitou. Voltaram então os conflitos lá na região de Gaza. Para onde isso pode caminhar, hein, professor? Certamente é uma sequência do mesmo. Há muitas suspeitas se Israel tem boa fé na negociação, já que diferentes integrantes do gabinete de guerra e do gabinete regular de governo insistem que essa é a oportunidade de resolver, entre aspas, a causa palestina, ou seja, o problema demográfico da diferença entre árabes naquela região e judeus naquela região, e de alguma forma pregam abertamente por limpeza étnica, beirando o que, inclusive, o Tribunal, a Corte Internacional de Justiça já reconheceu, indícios, suspeitas de genocídio. Portanto, Israel, nesse vai e vem, faz uma proposta, tira negociadores, questiona se aquilo ali atende ou não o seu interesse, é mais uma tentativa de ganhar tempo enquanto segue com as suas operações militares. Entretanto, na circunstância atual, Israel está sob uma pressão muito maior. Semana passada houve notícias que o governo dos Estados Unidos, pela primeira vez, interrompeu envios de armamento para Israel. Não se sabe ao certo se isso é uma mensagem diplomática ao governo que chega o basta, ou se porque precisou enviar armamentos para a Ucrânia, que passa também por uma fase bastante difícil. E o outro elemento é a pressão interna. Maciças manifestações foram conduzidas nesse final de semana e ontem, segunda-feira, em Israel, exatamente questionando o governo sobre a prioridade que deveria ser a libertação dos reféns e não o combate contínuo em Gaza. Professor, isso coloca a liderança de Netanyahu em xeque à frente ao governo, que é o governo parlamentar de Israel? Eu acho que não, ele é um sobrevivente político, assim como ele usa dos radicais que estão dentro do parlamento, os radicais do parlamento usam ele e, de alguma forma, por ele falar o inglês muito bem, por ter sido educado nos Estados Unidos, ele é uma grande ferramenta de marketing, em especial direcionado aos sionistas cristãos que existem dentro dos Estados Unidos e também dentro do Reino Unido, e consegue ir usando da propaganda de guerra para prolongar, como eu dizia, toda essa suspensão de talvez haverá um acordo e, portanto, as atrocidades acabariam, e enquanto isso, ele em mensagem interna diz que o conflito vai seguir, que é o que a população deseja, se sentir segura mediante a eliminação de todos os inimigos do país, e ele conduziria, na propaganda interna, os Estados Unidos a apoiar uma grande guerra contra o Irã. Certamente, se houver a interrupção do conflito, cessar-fogo, ele que é extremamente impopular por as questões de corrupção e talvez falta de prioridade no tema de segurança, ter priorizado a Cisjordânia e não a faixa de Gaza, talvez caia e terá que responder pelos crimes que ele é acusado, crimes mesmo, de corrupção, e com isso ele ficaria fora do governo. Mas eu chamo a atenção que isso já aconteceu no passado e ele conseguiu voltar em outro momento. Professor Feijó, lembrou inclusive que Israel tem um forte apoio dos Estados Unidos. Essa situação de Israel chega a influenciar a disputa eleitoral para a presidência dos Estados Unidos deste ano entre o Biden de um lado e o Trump do outro? Heródoto, obrigado pela pergunta, porque é isso que eu disse de pressão internacional. Os Estados Unidos está há 6 meses de eleição e boa parte do eleitorado americano, e isso eu digo em um valor significativo do ponto de vista do reflexo do que pode acontecer nas urnas, porque é 13% do eleitorado que está disposto a votar em candidato ou deixar de votar em um candidato de acordo com a sua postura
altura desse conflito. E isso representaria uma baixa significativa para Joe Biden, que é acusado de ser conivente e até apoiador das atrocidades que acontecem em Gaza. E sem esse voto de pessoas que tradicionalmente tenderiam a votar em candidato democrata, ele não teria uma base suficiente para derrotar o candidato do Partido Republicano, que é o Donald Trump. A gente não sabe ao certo ainda quem serão todos os candidatos, porque é permitido candidatura avulsa. Existe também uma candidata do Partido Verde que pretende estar nas cédulas, e isso pode também impactar no resultado final. Mas certamente o noticiário americano repercute muito o que acontece no Oriente Médio, por todo o jogo geopolítico, o recurso energético importante que é o petróleo, e a gente tem visto nos últimos 2 meses maciças manifestações de rua, especificamente no último mês nas universidades, diante esses eventos que acontecem em Gaza e todo o Oriente Médio, a pressionar o governo americano para mudar a sua política, mesmo que bipartidariamente, tanto republicanos quanto democratas, eles parecem estar resolutos em seguir apoiando e enviando ajuda econômica e militar a Israel. Aprovaram no mês passado um pacote bilionário de 21 bilhões de ajuda extra a Israel. Professor Feijó, e a atuação da ONU? Várias vezes, ora bloqueada de um lado, ora bloqueada do outro. Nesse momento, a ONU é uma carta fora do baralho? Pois é, a gente tem que dividir a ONU em 2 partes. A ONU como agência técnica, através da Organização de Agricultura e Alimentação, através da Organização da Infância, através da Organização da Saúde, ela recolhe verba de todos os membros da ONU para custear a prestação de serviços. E nesse aspecto, de acordo com a cooperação com os países, ela tem um papel muito importante para o alívio humanitário de situações drásticas. Portanto, enquanto ela for recebida e tiver liberação para atuar nessa zona de conflito, ela vai produzir o alívio e, de alguma forma, reduz um tanto da mortandade. Por outro lado, a ONU também é uma organização política. Na Assembleia Geral e no Conselho de Segurança, são representantes dos governos que, como grupo, tomam posição. E nesse braço é que ela anda bastante criticada, por uma falta de compromisso ético dos países com o bem-estar geral da humanidade e não o foco prioritário no seu interesse geopolítico. A ONU tem ficado extremamente travada, especificamente no Conselho de Segurança, onde 5 países têm o poder de veto, e apesar de existir a esmagadora maioria do outro lado, por acaso, se forem 14 votos a favor e um desses países com poder de veto dizendo não, a ONU fica paralisada. O Conselho de Segurança, esse órgão político que seria a cara da ONU nos temas de segurança, paz e justiça internacional, para exigir uma resposta coletiva. Então, sobre esse aspecto, ela acaba levando a fama de estar paralisada, quando, na verdade, são agentes diplomáticos, e governos específicos que têm trabalhado para que a ONU não implemente essas ferramentas de sanção econômica, sanção diplomática ou até mesmo o envio de missão de paz. Professor Feijó, se o caminho da paz for trilhado, que logicamente está todo mundo torcendo para que a guerra acabe, como é que fica a autoridade palestina? Eu, por dever de ofício aqui, nós procuramos notícia todo dia. Não ouço uma declaração do Abbas, que é o chefe da autoridade palestina, nada, zero. É como se essa guerra não tivesse nada a ver com a autoridade palestina e nem com os palestinos em geral. É isso mesmo? É assim que pode ser entendido? Exato, a autoridade palestina está descredenciada do ponto de vista como representante da causa palestina. Ela está em baixíssima popularidade e não é vista como um porta-voz legítimo do povo palestino.
Em contrapartida, Israel, que constantemente nega a possibilidade de um acordo, porque não considera que o Hamas poderia ser uma alternativa à representação da Palestina, também, de alguma forma, tem descrédito, dentre outras coisas, por ter conduzido a operação militar no dia 7 de outubro, aberto os portões e ali liberado para membros da sua organização ou de outras organizações cometessem bárbaras atrocidades, e de alguma forma perdeu também parte da legitimidade que poderia ter como representante do povo palestino. Essa última rodada de negociação, costurada pelo Catar e pelo Egito, parece que anda também pelos ralos, até porque Israel, como a gente viu logo antes de eu entrar, entrou em Rafah, que num tratado com o Egito deveria ser administrado em parceria do Egito com os palestinos, e Israel pelo menos toma temporariamente essa região, alegando, portanto, uma questão de segurança interna, de ter que eliminar membros do Hamas que ali estão, mas podendo gerar uma rusga com o Egito. E, de alguma forma, a gente teria aí as suspeitas de que aquilo que se negociava numa primeira fase de troca de prisioneiras israelenses, militares israelenses capturadas no dia 7 de outubro por prisioneiros palestinos que estão em prisões israelenses, para numa segunda fase, olha aí o que eles fizeram, Heródoto, usaram um termo um tanto quanto vago, calma sustentada, para não ter que usar a expressão cessar-fogo, para depois, num terceiro momento, trabalharem pela reconstrução de Gaza. Vai ser, na prática, apenas uma tratativa também fadada ao insucesso, porque, como você mesmo chamou a atenção, não existem representantes palestinos com credibilidade para dar aval a qualquer acordo. Quando muito, o Hamas poderia discutir com não lançar futuros ataques a Israel, algo que eles também não estão preparados para assumir. Professor Feijó, muito obrigado aqui. Muito obrigado por atender o Jornal Nova Brasil. Uma satisfação, Heródoto. Bom trabalho e bom dia. Muito obrigado. Professor Vladimir Feijó, doutor em Direito Internacional pela PUC de Minas e professor também da Faculdade Arnaldo Jansen.